num eterno domingo. Sem caminho, toma banho de sol, banho de sol, banho de sol, só se Deus quiser. Olá, sejam bem-vindos para mais uma edição do Profissionais de Futuro. Hoje nós vamos conversar com Lana da Terra. E a profissão dela? Germinadora de vidas. Interessante, né? Deixa eu fixar aqui o meu comentário. Aprender já a fazer aqui. Lana da Terra. Isso é uma... Hoje eu fui germinadora. Hoje eu estava vendo aqui, tentando descobrir como é que fixa comentário. Aí aprendi pela internet. Então, vamos ver se vai dar certo. Publica. Vamos ver. Escrito tá errado. Eita, não dá nem para fixar comentário. Mas tá errado, vou fazer outro. Desativar comentário. Não, escrever outro, peraí. É Lana. Não sei por que ele apareceu aqui. Lana da Terra. É germinadora de vidas. Publica, vamos ver se agora vai. Ela tá entrando, a Lana. Deixa eu segurar aqui. Por que eu... Fixa. Vamos ver se ele vai aparecer. Oi, Lana. Tô tentando fixar aqui. Pode fazer a solicitação, Lana. Aquela hora tinha aparecido fixar, agora não tá aparecendo. Solicitou. Vamos ver. Tá entrando. Tá entrando. Tá faltando a sua imagem só, Lana, aqui. Você tá se enxergando. Apareceu! Então, mas não apareceu pra mim tá tudo pretinho aqui, preto. Então, perdi também. Aqui também perdeu a imagem. Agora? O som tá bom. Tá, deixa eu só ver se o Gabriel me apoia aqui, peraí. Atenção, Gabriel, produção. Os nossos socorro, filhos são produção agora. agora. Tá tudo preto. Não, a sua imagem então, eu tô e como que eu enxergando faço? aqui. Não sei. Oi, Então, Gabriel. aí Agora ficou tudo preto de novo. Tá vindo a imagem. Ela tá entrando de novo. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio. Estamos no episódio 16 da websérie Profissões de Futuro. E o objetivo é descortinar as profissões que estão aí emergentes neste mundo. O objetivo é preparar o ser humano para o mundo do trabalho. Um novo ser humano para um novo mundo do trabalho. E aí uma investigação com profissionais que se reinventaram e criaram suas próprias profissões a partir de suas necessidades e da necessidade que ele enxergou no mundo. Né? E esse é um caminho bem interessante, porque está todo mundo nesse momento de busca, né? Nada será como antes, então como vai ser esse futuro, né? E todos os dias, de segunda a sexta, eu entrevisto uma pessoa. Tudo bom, Lana? tudo bem? E agora, deu certo? Agora deu, Eu né? tô te ouvindo. Tudo certinho, né? A imagem de vez em quando não, agora tá funcionando bem, tá todo Agora mundo tá ok, né? te vendo. Isso. Ótimo.
Nós Então, temos um pronto. público diverso. Ai, a Lana, que Aham. linda. Nós temos um público diverso. Eu tentei aqui fixar o comentário, mas não deu certo. Mas eu vou tentar daqui a pouco de novo, tá? Uhum. Ok. Lana da Terra. Vamos começar começando, porque a minha produção, Vamos. que é o Instagram aqui, ele é terrível assim comigo. Ele me dá lá os 50 minutos e é 50 minutos. Acabou, acabou. Então, mulher que fala Não tem demais tem conversa. que segurar. Não, Segurar. eu acho ótimo. Porque o limite também posiciona a gente, né? Às vezes a gente fala, eu queria uma coisa sem limite, mas o limite também disciplina, né? Então, também Com tô achando bom certeza. nessa história. Com certeza. O Vamos que é, exercitar. Lana? Todo mundo está perguntando o seguinte: que profissão é essa, germinadora de vidas? Ai, que bonito, né? Germinadora de vidas. Então, é uma profissão totalmente ligada com a alimentação, aonde você busca todos os elementos da terra para trazer tudo que ele tem para oferecer para a vida, né? Então, quando a gente fala em um alimento que oferece vida, nós estamos falando de um background muito grande, né? Nós estamos falando de todo um movimento até chegar na nossa mesa, né? Então, germinar vida é olhar sim para o planeta. Do planeta você vai olhar para a Terra, da terra você vai olhar para os camponeses, os agricultores, e dos agricultores você vai olhar para a sua mesa, que é onde chega esse alimento e como você lida com esse alimento. Você coloca no fogo, você faz ele cru, o que você escolhe, o que junta uma coisa com a outra. Então, isso para mim é esse universo de germinar a vida. É você olhar para o alimento não só como uma comida, mas olhar que tem todo um sistema no entorno para chegar à mesa. E que esse sistema hoje, ele pede, ele grita a sua presença, o seu olhar, a sua forma de se manifestar, né? Com tanta barbaridade que a gente vê aí hoje em relação à nossa interferência nessa natureza tão humana, né? Tão mãe, né? Tão humana por isso. Eu já encontrei, eu e vocês também, com certeza, mas eu já encontrei pé de abacate na Brigadeira Luiz Antônio, num pedacinho assim, ó, um pedacinho assim quer dizer, a natureza, ela insiste na generosidade em nos ofertar. Ela não sabe que é Brigadeiro Luiz Antônio. Ela não sabe. A gente encontra, né, tanta fruta nessas avenidas e veja você, né, como não olhar para isso, né? Como não reverenciar isso, né? Então, esse é o termo macro. E a minha paixão atual é germinar sementes, né? Então, é o Germinar processo, germinar sementes. sementes para a gente se alimentar de vida, vida pura, né? Isso é apaixonante demais, né? Você pegar uma semente e acompanhar num processo muito rápido, muito simples, como ela logo cria uma pontinha e já logo quer estar na terra. Ela logo quer ir para a terra para cumprir o que ela veio cumprir, a missão de nos nutrir. Então, você conversa com o grão de bico, você conversa com a lentilha, e você conversa, enfim, com a semente de abóbora, de girassol, com a castanha, enfim, você conversa com ela, você ajuda, né, no processo, você passa a ser a doula dessa semente, né? Porque você vai cuidar dela com carinho. É um processo muito rápido, mas tem uma mão nossa, tem um sentimento nosso, né? É muito bonito, é muito bonito. Então, isso para mim hoje tem sido a minha missão, né? Germinar a vida, né? Uau. Isso. Olana, isso conversa muito com o Tainá quando eu falo dos 3 passos para a gente eliminar o desperdício na nossa vida. O primeiro é reconhecer o valor. Então, vamos falar do valor do alimento. Sem alimento, a gente não sobrevive. O segundo passo é reconhecer a cadeia. Eu sempre falo para as crianças em casa, comida não nasce do prato, né? Não nasce da geladeira, não nasce do pacote. Tem um processo antes.
E como a gente da cidade não tem mais acesso a esse processo, então a gente esquece, né? Então eu sempre falo, vamos pensar na cadeia produtiva por trás desse alimento, e aí quando a gente faz esse caminho, naturalmente vem um sentimento de gratidão. E a partir deste lugar é que a gente começa a não desperdiçar, né? Não jogar a comida até chegar no nosso prato e aí ele depois vai para o lixo, né? Tipo, é descartado. E como é que você é, descobriu isso? Quando é que isso te tocou, essa questão da semente, te tocou? Como é que foi essa história? Me conta. Então, essa história é uma trajetória, né? Eu tive um buffet sustentável chamado Cozinha Essencial por 7 anos. E ali a gente percebeu que o que a gente tinha como conceito e proposta para uma alimentação saudável, ela incluía não desperdiçar. Então a gente utilizava as cascas, utilizava as sementes, mas com aquele desenho mais de buffet mesmo, né? Uma coisa voltada para coquetel, café da manhã, coffee, os brunches, os almoços, né? E agora, ali a gente usava de uma maneira, mas agora eu entrei no processo mais raiz dela. Eu comecei, como a minha alimentação é uma alimentação saudável e sustentável, né? Eu gero pouquíssimo lixo aqui na minha casa, a gente demora para jogar fora coisas, inclusive. E quando joga, são cascas que não foram possíveis virar geleia, virar fritinha, virar crisp, virar qualquer coisa antes de virar lixo, né? Então, eu comecei a conhecer a comida crua. E quando eu comecei nesse processo do crudívoro, do crudivegano, eu comecei a olhar para as sementes de modo diferente. Não só para fazer leites de grãos, não só para utilizar como base de torta, mas de iniciar esse processo desse olhar para essa semente, né? Porque ela vem com essa função de multiplicar. E aí eu comecei a entrar no mundo dos germinados. E aí é para tudo, Germinar. né? Dos germinados. Aí é para tudo, né? Aí é para sanduíche, em cima de salada, no suco verde, nas vitaminas, tudo eu dou um jeito de colocar esse germinado o mais variado possível Você dentro dos prepara grãos. a partir das sementes, você cuida delas para que elas comecem a germinar, e aí, quando elas começam aqueles brotinhos, você coloca na comida, é isso? Exatamente. Aí eu Esses chamam os coloco na comida. germinados? Então, deixa eu Esses te são os contar uma germinados. experiência. Uma vez eu fui fazer uma oficina e era sobre germinados. Então, a moça explicava o processo e a gente comia. E aí eu trouxe para as meninas também. A gente trouxe para casa, fizemos o processo e eu lembro que era um jantar e a gente comeu uma salada com germinados. Lana, eu não dormi aquela noite. Era tanta energia. E porque agora assim, eu comi uma saladinha com germinados. Eu lembro só disso. E aquela noite eu não dormi. Era tanta energia que eu sentia. E aí eu pergunto para você, tem alguma coisa a ver com os germinados, essa energia toda? Provavelmente tem, né? Porque é o momento que ele está estufadinho, né? Cheio de energia para poder ir para a Terra, para poder ter força para expandir e florescer, né? Força para superar a fase da Terra e vir para a vida. Né? Então ali tem um quantum de energia muito grande, né? Para poder fazer o trabalho dele, né? E a gente Essa ingere é a bem nessa diferença. hora. Essa é a diferença. Né? Ele é vivo, ele é muito vivo. Ele é muito vivo. É a energia da vitalidade, né, da semente, porque ela Da é aquele vitalidade. momento que vem. E aí eu lembro assim que aquilo me alterou e eu falei, mas que será que eu fiz de diferente? Que eu fiquei, né, com tanta energia. E a única coisa que tinha era que eu tinha comido os germinados. E a partir disso eu falei, uau, realmente os grãos, os germinados, eles têm um poder muito grande, têm muita energia. E eu desconhecia isso, desconhecia completamente.
E aí, Você conectou, né? Você conectou com a energia dele. Provavelmente, quando você recebeu esse prato, você já tem esse olhar para a vida, né? Você já tem um olhar para a natureza diferenciado, porque sentir isso não é para qualquer um, né, Tieme? A gente precisa fazer esse trabalho de se unir à natureza, de se desenvolver, de olhar como a gente está olhando agora, né? Esse momento. Agora, todos esses temas que ficavam tão lá no último da fila, né? Agora está tomando uma proporção, ainda bem. Então, agora é a hora da gente parar, pensar e olhar para a vida como um todo. Então, a vida deixa de ser só o dia a dia, mas passa a ser todo o entorno que te faz estar vivo. E o primeiro da lista é o oxigênio, claro. O segundo é o alimento, que também está um dentro do outro, né? Então, o que eu estou escolhendo comer? Quem eu estou escolhendo ser? O que eu estou germinando para mim nesse meu processo? Né? Com o que eu me alimento que, que fortalece as minhas bobinas geradoras de energia e que eu passo a olhar para fora? Né? Esse parar para analisar o que você está colocando dentro de você e o que sai dentro de você, né? De uma coisa do dentro e fora, né? Eu coloco vida ou eu coloco morte dentro de mim? E quando eu faço isso, o que eu consigo enxergar lá fora? Eu enxergo mais vida ou enxergo mais morte? É como o processo da respiração, né? Tem vários tipos de respiração que te dão clareza mental. E o alimento é a mesma coisa, né? Cada um com a sua função, os chás, as flores, todos esses alimentos, eles estão aqui para nos nutrir, né? E se você souber se alimentar bem, você não precisa de ter nenhuma espécie de suplemento. Você tira tudo do alimento. Ele está aqui para isso, para te atender. E a terra viva, bem cuidada, ela tem todos os nutrientes que a gente precisa. E aí ela conversa com essa semente. Só que a gente precisa ter uma consciência para lidar com essa terra, né? O jeito que ela está hoje, judiação, né? Não tem tanta vida nela, né? Mas a gente tem que saber disso para a gente saber escolher e saber perguntar da onde vem esse orgânico. Ele é agrofloresta, ele é orgânico? Saber o que você está colocando dentro do seu corpo. Aquilo que você coloca é o que sai também, né? Lana, estão perguntando aqui, como muita gente falando que está sendo uma novidade isso, essa questão aí do poder das sementes, dos germinados, e tem uma pergunta, como é que a gente começa a introduzir isso na nossa alimentação? Que delícia ouvir isso. É muito simples. Você escolhe os grãos que você queira. Um muito legal e muito rápido, muito fácil. O grão de bico e a lentilha. Você deixa de molho 8 horas e fica cuidando, né? Então, de manhã, você pega um pote de palmito, você coloca umas 200 gramas no máximo, melhor colocar 100. 100 gramas desse grão, até para você acompanhar no começo e tal, né? Então, você coloca 100 gramas, enche de água um pouquinho mais da metade e vai acompanhando esse processo. E você começa a ver que ele começa a ficar gordinho, que ele começa a perder aquela carinha sequinha. De noite, você lava novamente, sempre lavando, trocando a água. Por quê? Porque nessa água sempre tem alguns nutrientes que não nos fazem tão bem, como o fitato, né? Ele é um. Vocês vão lembrar, né? Essa coisa muito antiga do feijão deixar de molho, que as nossas avós e bisavós fazem, a gente sempre ouviu achando que era para deixar o feijão mais molinho. E, na verdade, o feijão ele tem bastante esse fitato. E quando você deixa de molho e lava, você tira o fitato. O fitato, ele prejudica a nossa digestão, ele não colabora. E, então, todos os grãos, eles têm esse fitato, né? A maioria deles tem o fitato. Então, o processo é esse. Você coloca 100 gramas desse grão, e aí você vai cuidando.
vai lavando e vai olhando. Quando der 8 horas, você vai ver que ele está estufadinho. Aí você tira toda a água, deixa viradinho assim, com a boquinha aberta, numa peneira, e aí você vai deixar no escurinho. E aí no Por dia que no seguinte de escurinho? manhã, então, no escurinho, porque ele faz, digamos que ele dorme, ele adormece e ele tem que fazer mais força para poder sair. Então, ele fica com mais vitalidade ainda, né? Então, esse escurinho sem a luz, né, ele vai fazer um esforço maior, uma energia, ele vai trazer mais energia dele para empurrar a pontinha, né, para fora. Então, ali ele vai tirar toda a água. No dia seguinte, você já vai ver que tem uma orelhinha assim. Isso já Ai, que é o lindo. germinar. Você já pode comer. Lava bem e aí você deixa na geladeira. Você vê que ele continua a desenvolver. A lentilha é linda, é linda. A gente come como pipoca assim durante o dia, inclusive. Ela é muito saborosa. Se for orgânica, melhor. Eu ainda não encontrei uma orgânica, mas tá ali a vida. E então você vai vendo que ela vai crescendo, aquela pontinha, vai ficando na geladeira, vai crescendo. No meu Insta, eu tenho fotos da quinoa, da semente de girassol e da lentilha. Eu tenho lá já mostrando bem já a pontinha, a raizinha já pronta para ir para a água, né? Então é muito simples, não tem complicação. E depois você pode, olha, eu coloco na salada, eu coloco no omelete. Eu evito de cozinhar para ele não perder a vida dele, a vida útil. Hum, Mas às vezes eu coloco. Ontem eu fiz o grão de bico com ervilha, com grão de bico com bastante cenoura e tomate. Ficou muito gostosinho, ficou muito bom. Coloco na vitamina, que aí fica tudo vivo. Você tem várias maneiras de usar. Pode fazer um patezinho vivo dele, cruzinho. Você pode liquidificar, dar uma temperadinha, coloca um azeite, aí você faz uma pastinha. É muito facinho. É bem interessante. E é um sabor muito diferente, é um uma sabor textura diferente. diferente. Eu acho, para mim é. E é uma textura muito diferente. A gente está acostumado a comer tudo isso meio desfazendo, né? Meio sopa, meio feijão, né? E ele tem uma crocância. Então, a crocância da lentilha é diferente do grão de bico, é diferente da semente de abóbora. E eu vou lhe dizer, sabe? Eu sinto uma alegria enorme. Eu não sei se é Você porque sente eu fico em gratidão? meio. Eu sinto. Sinto porque quando a gente acompanha o processo, né? Você está vendo que a vida está a 1 centímetro de distância de você, né? E é E você você que está imagina fazer fazendo isso com as aquilo. crianças, a oportunidade de Muito lindo. explicar sobre o processo da vida, fazendo esse processo com os É nossos muito lindo. filhos. Então, é isso que eu ia falar. Eu pego a minha criança de 31 anos aqui e fico mostrando todos esses processos. E é muito legal, é muito legal. E a criança devolve processos também, né? Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu fiz um chocolate com três itens. Melado, óleo de coco e cacau. E aí eu, né, vivo procurando não gerar lixo, e essa criança de 31 anos veio com aquele plástico bobo que o ovo, quando você compra A 20 bandeja unidades de ovo, vem aquela bandejinha em cima, tem a de papelão e tem a de cima, né? E tem aí para ele falou, proteger. mãe, coloca aqui, vamos fazer isso aqui de forma do chocolatinho na Páscoa. Mas ficou tão lindo, ficou um formato sextavado assim, e aí a gente mordeu, ele tinha uma camadinha por dentro, e a gente usou a caixa do ovo. Então ela está guardadinha lá, a caixa do ovo. Que é Então, uma quando forma. você, que é uma forma, que é uma forma e que é uma forma. E quando você se propõe a viver de uma maneira Motainai, né? Tudo vira motivo para você olhar diferente. Você sai da caixa. Você sai fora da caixa quando você quer ter uma vida sustentável. Então, o seu olhar não é só o germinar, é germinar a vida como um todo. É recusar plástico. Nossa, aqui na vizinhança eu sou a louca do plástico, né? Eu vivo carregando tudo solto. Eu vou no supermercado, eu pego uma dúzia de laranja, eles colocam taja em uma só, porque eu não pego plástico. E quando eu vou para o caixa, eu levo o quê? Uma banana, uma laranja, uma beterraba, mas eu comprei várias, mas eu vou só com uma. Você vai precisar de quantos plásticos? Não, nenhum. Eu levo minha mochila, eu levo várias coisas e eu E estou como você se evitando. sente, assim?
honrando várias aquilo. coisas, né? É. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Eu me sinto triste, porque a gente vê que as pessoas não se ligam, não se ligam. Eu recuso as bandejas, eu levo as minhas embalagens. Às vezes eu levo as minhas embalagens, não é nem pote, às vezes eu levo alguns plásticos, às vezes eu levo alguns tupperware, alguma coisa que ainda eu tenho aqui, né? E porque é difícil resolver essa questão do plástico, é muito polêmica. Mas conforme você vai entrando nisso, você começa a ver que existem saídas, inclusive de recusar. E quando a gente começa com uma alimentação, dê o nome que for, crudívora, vegana, sustentável, você começa a expandir a sua consciência para muito além. Então você começa a ver coisa onde não tem, né? Como essa da proteção do ovo. Você começa a cozinhar diferente, a não ter certas necessidades. Você não quer mais abrir lata, nem ficar fechando tampa. Isso passa a não fazer parte mais. E a comida é muito saborosa e você vê que você está sendo um agente da vida. Você está sendo uma germinadora de vidas em vários papéis, assim, em vários lugares, né? E as pessoas não estão muito interessadas ainda, mas eu estou lá, fazendo meu papel de formiguinha, né? Recursos Ah, plásticos do que... então a gente tem que fazer isso, né? Tem gente no caixa que fala, nossa, mas por que você faz isso? Às vezes gera conversa, sabe? Mas esse é o nosso papel, germinar vidas, né? E para você germinar vidas, você tem que colocar em prática. Não dá para ser uma teoria, né? Você tem que viver isso, né? Isso é bem interessante. Como eu vivi alguns meses, opa, desculpa, como eu vivi alguns meses sem geladeira, já tem, é! Olha, a Lana, ela tem, recentemente ela me falou assim: Tia, eu fui para Bahia e eu vivi algumas experiências interessantes. Porque as minhas amigas vivem, né? A Gleides, que é ativista planetária, ela falou sobre um retiro que ela participou, o Retiro do Silêncio. Ficou lá mais de 10 dias em absoluto silêncio e meditação. E sim, você foi para a Bahia, não foi retiro, mas você viveu uma experiência de ficar sem geladeira. Vocês já imaginaram ficar é, sem geladeira? Lana, o que foi que você aprendeu ou descobriu com essa experiência lá na Bahia? Conta pra gente. olha, foi muito interessante porque lá eu montei uma casa sustentável, assim, né? Então eu peguei restos de armário que ia virar lixo naquele lugar lindo. Eu falei, nossa, não pode virar lixo aqui, aqui não pode ter lixo. E não tem estrutura de reciclagem, né? Então eu peguei as partes do armário, eu fiz outro armário para mim suspenso, fiz a mesa de estudos de frente para a janela, tal, virou meio que bancadas, as portas dos armários, né? E ali eu fui, aí o meu olhar ficou bem expandido, né? Então tudo que eu comia, virei vegana lá, né? E aí eu tinha uma certa compostagem na frente de casa, porque tinha bastante natureza, né? Então foi uma outra relação com os animais dali, né? Muita gente tinha medo de cobra, porque eu estava bem no meio de um mato, assim, né? E eu tinha saído de Coutinho, né? De Coutinho para Bahia, e foi muito legal. E aí eu falei, não, eu vou ver como que é. Sem fogão é mais difícil viver, né? Porque eu não conhecia tanto o crudíbero. E aí eu encarei o fogão, mas a geladeira vamos tentar. E foi muito interessante, porque as escolhas que você tem que fazer. São escolhas de alimentos que não vão estragar muito rápido, outras formas de guardar esse alimento e de cozinhar muito o que você tem na frente, comida sempre limpa, sempre saudável, limpa no sentido de comida Natural. mais natural, né? Mais crua possível. E o meu corpo ficou muito feliz, muito feliz. O que Era que você outra qualidade percebeu? de tudo. Eu percebi uma outra dinâmica interna do funcionamento dele, é o bem-estar, a forma de pensar era mais clara e muito mais amorosa, né? Porque tudo que você olha, você começa a falar, isso tem vida, isso murcha, isso morre, como que eu posso otimizar isso aqui? Como isso pode ficar Você melhor? sentia o amor da natureza, né? Naqueles Sem alimentos. dúvida. É O muito amor da bonito isso. natureza, ela resistindo a tudo para te trazer o que ela tinha de melhor. E você já estava enxergando isso ali. Já, Como a gente não vai conseguir é. comer com gratidão, né? Não tem como. A gratidão é uma palavra do olhar, né?
Que hoje a gente É. olha o céu azul e eu falo, uau, que céu é esse, que lindo, né? Então a gente começa a gratidão pelo olhar, depois que se transforma em palavra, né? Então você olha e respira aquilo. E quando você respira, você fala, nossa, que coisa linda isso, né? E aí é a parte da gratidão, né? E novamente, né? Onde tem gratidão, você está germinando vidas, né? Você não está com más palavras, você está com bons sentimentos. Então, de novo, você está sendo uma germinadora de vidas. É por E aí. eu não sei se você teve, mas hoje a nossa sociedade sempre teve muitas neuras com relação à comida, e agora, por conta do isolamento também, muitas pessoas preocupadas com o aumento de peso, porque ele é um tipo de compensação que a gente tem com as coisas que a gente não está podendo fazer, saindo, então acaba indo para comida, né? Como é que acontece essa relação, assim, como é que você vê essa relação que a gente tem com a comida? Que ela é uma relação que está doente, né? Hoje, assim, que a gente tem com a comida. É uma neura, ou isso engorda, isso traz doença. Como é que você vê isso, essa questão? E quando a gente fala de profissões de futuro, como precisa de um profissional que realmente compreenda e acolha o alimento com este olhar humano e natural, né? Fala um pouquinho disso. Uhum. Bom, eu faço parte dessas pessoas confinadas que estão também nessa relação com a comida, né? E aí eu tenho desenvolvido umas coisas deliciosas, assim, mais leves, mais suaves. Então, novamente, né? É a hora de você aprender a lidar com esse alimento de modo diferente, né? É mergulhar nessa expressão que o alimento tem para você, porque o alimento ele está totalmente voltado para nutrientes que tragam para você toda a linguagem antidepressiva, ansiolítica, tudo isso está no alimento, isso está no grão. Então, se você começa a fazer essa escolha, né, a aceitar, olhar para esse alimento dessa maneira, deixa eu, com esse olhar curioso, né? Ao invés de eu escolher isso, que é o meu dia a dia, eu já vinha, né, no almoço, eu pedia sempre isso, o que eu posso olhar para mim que isso pode me trazer? Deixa eu pesquisar, né? O que tem triptofano, o que tem essas vitaminas que isso pode me ajudar neste confinamento? Como eu posso aproveitar o meu tempo? Então, grande parte dos meus dias, boa parte da manhã, eu estou na cozinha, né? E aí eu tenho feito lascas de polvilho, que não vai o famoso glúten, né? Que eu adoro glúten, né? Mas eu estou com uma certa sensibilidade, então eu não vou mais para ele como eu ia. E eu tenho desenvolvido outros olhares também, né? Então, lascas de polvilho crocante com várias ervas. Então, você começa a mergulhar num outro mundo, né? Esse mundo que está próximo a você e que você vai ficando próximo dessa alimentação do futuro. A gente está vendo aí, né? Um monte de Hum. gente já criando hortas em casa, né? Já vários lugares do mundo que a gente vê que o jardim virou horta. E tá um desenho lindo de se olhar. Então a gente mesmo está buscando ter um vasinho com alface e acompanhar essa germinação da alface também, vamos falar assim, Ah, né? E aí, para mim, essa é a comida do futuro, né? Onde você vai ter, onde a gente já começou a construir essa relação com a terra muito diferente, né? E o próximo passo é a gente ter um vaso em casa de pé de tomate, ter vários vasos com alface, escarola, e você mesma pode aproveitar essa quarentena para você olhar para esse alimento, né? E começar você mesma a germinar a sua vida, as suas escolhas. pode E aí, começar com os germinados, né? Depois ir para né, um um vazio. Mesmo o vazio. pessoal que mora em apartamento, vai na Sem varanda, dúvida, tem. sem dúvida, sem dúvida, Aproveita as sem embalagens de dúvida. plástico, essas garrafas de água, e vamos fazer ali os Sim, é vasos, né? verdade, é E a verdade. vida vai Sim, as ganhando pets, né? Eu já vi, muito isto. bem lembrado, tia, uma pet que deita a pet, corta aqui em cima e faz uma gavetinha, né?
põe a terra e põe ali cebolinha, cheirinho verde. Isso é facinho, né? Começar com a cebolinha, com Não, cheiro e eu vou verde. falar, assim, o que que acontece quando a gente faz isso. Eu moro numa casa, e essa casa, ela tem uma garagem, mas eu não tenho acesso a sol, né? Então, é tudo fechado. E aí, na garagem, bate o sol, porque tem um portão, ele tem umas frestinhas, então ele bate o sol. Então, ele é iluminado, mas não é pleno. E todo dia eu chegava em casa e via aquela parede, e via a garagem, imagina a garagem de casa, né? Aquela garagem feia, assim, e porque não tem luz e tal, garagem de carro. E aí eu falei, eu vou fazer um jardim vertical. Me propus a fazer um jardim vertical. E aí peguei as garrafas de PET e tal, e com garrafa de PET comecei a montar esse jardim vertical lá com plantas, com suculentas que não precisavam de luz plena, né? Que elas Uhum. sobrevivem nessa meia luz, e comecei a colocar com essas plantinhas e comecei a compor ela. Eu já tenho ela há uns 4 anos. Hoje, quando eu chego em casa e elas estão ali me recepcionando, é uma alegria tão grande a vida. E era uma parede feia, não tinha nada. E quando a gente coloca uma planta ali, já com essa intenção mesmo, né? E não é coisa de, vou comprar as coisas. Não, eu peguei tudo, né? As embalagens de Danoninho, e aí eu puxei, e o coco. Eu vou na feira, não tem o Uau. cara que tira o coco? Aquele coco é lindo. Eu falei, moço, me dá a casca desse coco, ele pode levar. Aí eu faço um vasinho com aqueles cocos. Mas é uma alegria tão grande quando eu chego em casa e aquelas plantas estão me recepcionando ali antes de eu entrar, né, pela porta. E é isso, né? É a natureza abraçando a gente, a natureza agradecendo, né? Eu acho que é uma grande tendência, mesmo as pessoas que não têm um jardim, alguma coisa, um vaso, ou fazer um jardim vertical, uma horta, isso modifica a nossa vida, nos dá também uma razão, né? Isso é um projeto de vida. Quando você fala, não quero nada com nada, eu falo, não, mas eu preciso dar água para minhas plantinhas lá para mim. Como é que é isso? Isso modifica a gente, né? Essa responsabilidade com a natureza e o cuidar, né? E como elas devolvem para a gente também. Você Sem tem dúvida, plantinha sem aí? dúvida. Me fala um pouquinho. Não, eu ainda não tenho plantinhas aqui, que eu tenho uma invasão de gatos que eu adoro. Mas é fundamental, né? Estou começando, eu mudei para cá faz 3 meses, então eu ainda não deixei como eu quero deixar, né? Estou bem no comecinho aqui, né? Agora, você trouxe uma coisa muito legal, que, por exemplo, a gente pode fazer desses cocos, a gente pode fazer prato dele também, né? Você pode servir Nossa, tem tanta coisa gostosa, né? Você pode servir uma boqueta de banana nesse coco, ia ficar um prato bem colorido, fica bem bonito. Então, assim, é um jeito de você realmente aproveitar como cuia mesmo, né? Caldo, você Porque você pode começa a utilizar. enxergar a possibilidade. Exato, Outras pessoas exato. enxergam como lixo. E aí eu falo, gente, não existe lixo, existe o resíduo. É verdade. E aí depende do olhar. Eu morei Depende no do olhar. Japão. A primeira vez que eu fui para o Japão, quando eu fui, eu vivia do lixo. Então, assim, eu ia muito foi assim, logo que eu fui para o Japão, eu fiquei desempregada 2 meses. E fiquei num alojamento. E aí, nesse alojamento, a gente não tinha trabalho, não tinha dinheiro, não tinha o que fazer. E os brasileiros que já estavam lá, eles iam num tal de gomi. Você sabe o que é gomi, Lana? Não. É o lixão. E Uau! eles falaram assim, olha, quinta-feira, 11 horas, a gente vai no lixão e a gente vai pegar algumas coisas que nos interessam. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei assim, falei, eu quero ir pro lixão. Eu quero ir pro gomi, me leva pro gomi. E os brasileiros lá não queriam levar. Ele falou, não vou levar você no Gomi, não. Eu falei, por favor, eu quero ir no Gomi, deixa eu ir no Gomi. Aí eu doido pra ir no Gomi. Chama Gomi. Quando eu cheguei, não é um lixão como aqui, um aterro sanitário. A gente ia nos condomínios que tinham lá. E os condomínios, eles têm separados, assim como tem em São Paulo, lixo orgânico com lixo reciclável. Vocês sabem que tem, né? E lá tinha um Uhum. outro tipo de lixo, que era um lixo de descarte. Era tudo que os japoneses não queriam mais.
Tinha roupa, tinha eletrodoméstico, tinha, sabe? Mas era tudo separado. E aí a gente tinha entre 11 horas e meia-noite, que é antes que vinha a coleta, a gente ia lá, igual ratinho mesmo, sabe? Na surdina, porque era escondido. Era uma coisa proibida. A gente ia lá devagarzinho e ficava fuçando o que nos interessava e depois a gente levava para o nosso alojamento. E toda semana eu ia, né? Esses 2 meses, toda semana, quinta-feira, 11 horas, eu ia lá. Tal. E uma das coisas que eu vi que me comoveu muito foi o respeito que os japoneses têm no descarte. Eles não misturam tudo. Então, tudo é muito separadinho. Então, aquelas coisas eram separadas, quase que embaladas, o fio todo enroladinho. E se caso tivesse quebrado, eles cortavam o fio. Então, eu já sabia que aquilo era um eletrodoméstico quebrado. Por quê? Porque eles cortavam sabe, a tomada? Já é uma coisa de educação deles. Mas a forma respeitosa do descarte. Aquilo me comoveu muito, porque eu estava na condição de usar aquilo, né? E um respeito. Então, aquilo mudou muito. Sempre que eu vou descartar alguma coisa, eu descarto com respeito. Eu não descarto assim, sabe, misturar tudo no lixo, jogar tudo. Não, ninguém vai usar. Quem é que define? Quem pode falar que se aquilo é útil ou não é outra pessoa. Agora, como você descarta, determina isso. Sem Então, aquela dúvida. experiência do Japão modificou Marcante. muito a minha forma. E eu sempre falo nos meus workshops, na minha palestra, o pessoal fica falando assim, você ia no lixão no Japão, como é? E eu conto. Eu falo, a lição que eu mais aprendi é a importância do descarte. Então, o respeito que a gente tem com aquele objeto que nos serviu, né? Que agora eu não quero mais, mas como eu vou descartar? Até quando eu vou doar, quando a gente doa também as coisas, precisa ter respeito, porque a gente Sem que dúvida. trabalha em organização social, e aí eu tenho várias aqui que estão me acompanhando, a gente recebe as doações, e quando a gente recebe as doações, a gente também percebe como que a pessoa estava, com que respeito, né, ela estava doando. Tem gente que mistura tudo, e aí não pensa, quem vai receber precisa fazer a triagem daquilo, mistura, sabe, coisa suja e tudo, também precisa pensar nisso, né? Sem dúvida. Aliás, hoje a gente tem que pensar em muitas coisas, né? Você está trazendo um ponto, a questão do descarte. Eu bato na tecla de não consumir. Eu acho que hoje não tem mais reciclar. Hoje não dá mais para reciclar. Hoje é não. E nisso eu sou radical, sabe? Já fui muito boazinha com isso num passado recente, agora eu sou radical. Então, por exemplo, já teve coffee que eu coloquei a salada de fruta na banana. Então, eu não usei nada descartável. Então, a Como assim a própria salada casca de da fruta na banana, banana? A casca da é banana? a casca da banana. Então, o que que eu fiz? Claro, o coffee é mais delicadinho, né? Mas eu fazia a salada de fruta, aí eu pegava a banana, cortava e cavocava um pouquinho e enchia com a maçã, a banana, a uva passa, enfim, o que tivesse na salada de fruta. E aí a pessoa podia comer tudo, inclusive a casca da banana, que eu faço caponata, eu faço almôndega com casca da banana. Eu uso muito a casca da banana, né? E faço até às vezes biomassa com a banana junto com a casca. Mas nestes eventos, eu acabei trazendo essa forma de pensar fora da caixa para o meu público, bem sustentável, né? Eu atendia a Greenpeace, a SOS Mata Atlântica, eu atendia bastante gente que já estava bem direcionada nessa questão. E aí eu trouxe isso, sabe? De ocupar as cascas como maneira de cuia, né? Então a banana, para mim, ela ia inteirinha e não gerou lixo ali. Minha mesa gerava pouquíssimo lixo nos eventos, né? A casca da laranja, você tira a laranja, você pode fazer um achocolatado com leite de castanha ou leite de coco engrossadinho com biomassa, que fica maravilhoso. Você faz um achocolatadozinho e você coloca na casca da laranja e ela ainda fica saborizada. E você toma na Aquele laranja. aroma Assim, da laranja com o como tá, chocolate. Ai, quando vem, como tá meio morninho, você deixa um pouquinho, ela vai, né, você já soltando me deu aquilo. Então ideia hoje pro você lanchinho da tarde. corre lá. E a ideia é essa, e é divertido. E é divertido porque você começa a ter o hábito de pensar, né? Como pode melhorar, né? Vamos trazer isso para cá. Como pode melhorar essa relação com o alimento? Como eu posso melhorar hoje o meu posicionamento
com o alimento, com o lá fora que não existe. Né? O lixo não é em Marte, eu não vou sujar Marte, o lixo é aqui do teu lado. Né? Então, como que eu posso, então, nesse espaço que eu coabito aqui com tantos seres, né? Como que eu posso melhorar, né? E reduzir isso, e eliminar. Hoje nossa conversa é muito eliminar, né? Eu não acredito mais É, em reciclar. é. Reciclar, para mim, não funciona mais. Não, é o É a gente... último. É o último. A gente, quando a gente fala dos 3 R's, aí eu falo, a base, quando você entende o que é Mottainai, você compreende o porquê que a gente fala de 3 R's, né? Mas na verdade eu já falo três, não só falo 3 R's, eu falo o que você vai reduzir, o que você vai eliminar e o que você vai criar. Esse é o plano de Uau, adaptação. que Quando lindo. eu falo com o pessoal que me segue, que quer fazer, eu quero fazer o meu plano pessoal para eliminar o desperdício, no final a gente vai ter que chegar neste lugar. O que, que eu vou eliminar da minha vida? Eu não quero mais, eu vou eliminar. O que, Uhum. que eu vou reduzir? E o que, que eu vou criar? Olha você falando das embalagens, das outras É. coisas maravilhosas que você cria a partir disso. E é muito importante a gente estar fazendo essa live e falando isso, porque muita gente que nos acompanha são jovens de 15 anos, que estão agora pensando assim, hum, qual é a carreira que eu vou seguir? O que, que eu vou ser quando eu crescer? Né? Que coisas? Mas aí eu sempre falo, trabalho é ser útil. Então você precisa conseguir olhar ao redor e falar qual a demanda do mundo? O que, que o mundo está precisando hoje? O mundo está precisando de uma pessoa que produza utilizando os recursos da natureza para gerar mais lixo, gerar, sabe? Ou está precisando de pessoas que resgatem, que restaurem o planeta, né? Então, Uhum. uma coisa é falar, outra coisa é mostrar exemplos. Você, graças a Deus, né, é uma mulher que eu posso apresentar para o mundo. Eu estou tão feliz de apresentar, porque os jovens também me questionam. Fala bonito, Tia, isso que você está falando é bonito, mas é uma teoria, só que não funciona. E aí eu falava, como não funciona, né? E agora eu posso apresentar você, olha aqui, Lana da Terra é uma germinadora de vida, olha o trabalho que ela faz, olha no que ela acredita, né? E aí eles conseguem ampliar, todos nós conseguimos ampliar o olhar, não só os jovens, mas todo mundo que agora está falando, eu tô querendo um reposicionamento, eu tô querendo uma mudança, mas a gente precisa de uma referência. E eu vou falar que há 15 anos atrás, quando eu te conheci, Lana, você com seus filhos pequenos, pequenos, 2 meninos pequenos, eu ainda não tinha a minha segunda filha, e eu vi o seu jeito de viver, assim, você me impactou muito. O seu olhar com relação à vida, com relação à natureza, você já tinha coisa de ter poucas coisas na sua casa, de ter uma vida mais simples, mas eu nunca vou esquecer uma coisa que me impactou muito. Uma palavra, né, que você usa, honesta. Você tinha uma relação honesta com seus filhos, transparente, sabe? Uma relação honesta com a comida. Aí eu lembro quando você estava com o buffet, eu falava, e aí, Lana, como que você está fazendo da vida? E você falou assim, estou com o buffet, e na época era o buffet essencial, né? E você falou assim, é uma comida honesta. Eu falei, nossa, que coisa bonita, comida honesta. E eu acho que é uma palavra que te define muito. Você sempre buscou a honestidade em todas as relações. Nossa, uau. Nossa, é muito gostoso a gente ouvir isso, né? Porque a Isso é gente vai 15 anos vivendo, né? atrás. Uau. A gente vai vivendo, né? E a gente é cheio de questionamento, né? Será que eu estou fazendo certo? E eu tão contramão, né? Porque tudo isso que você está me falando hoje ainda é meio Hoje. contramão. A nossa conversa é contramão ainda, apesar de tudo. Já está mais aceitável, mas é poucas pessoas que abraçam esse tipo de alimento ainda, né? E 15 anos atrás eu me questionava o tempo inteiro. Será que era certo? Será que era certo educar os meus filhos daquela maneira, né? Sempre com, Exatamente. sempre com Uma uma comida. conversa, uma É, alimentação. O meu filho mais novo virou chefe de cozinha fantástico. Fantástico, de tanto que a comida em casa sempre foi um ponto
muito importante o nutrir, né? Nutrir corpo e alma, né? Eu usava esse termo, inclusive, na época, né? Eu Porque tem essa lembro. coisa da beleza, e a beleza, ela conversa direto com a sua alma. A natureza, ela vai direto para a sua alma, né? E eu criei os meus filhos assim, olhando para a alma, perguntando para si mesmo por que resfriou, por que doeu, o que estava acontecendo no mundo lá fora, que você recebeu a vida dessa forma. Então, nós tínhamos essa unidade do dentro e do fora, e com um alimento de verdade. Eu alimentei esses meninos com nirá, raiz de lótus, bardana, isso naquela época que a gente se conheceu. Eu 15 tive anos uma, atrás, é. é, eu tive uma passagem rápida na macrobiótica. Fui para o sítio do Kikuchi, fiquei lá uma semana internadinha, fazendo limpeza. Então, assim, eu sempre tive essa relação com o alimento, né? E quando os meus filhos nasceram, mais ainda, porque eu queria entregar para eles o melhor que eu tivesse. E o melhor que eu tinha era ser. O melhor que eu podia dar para eles, Tiene, era ser, não era ter. Então, eu fiquei muito em cima disso. Então, eu trouxe a psicologia aliada ao alimento. Por isso que nos meus cofres eu trabalhava o manjericão como sendo foco e clareza. E aí eu colocava isso no cofre porque a pessoa precisava de clareza Ah, para o assimilar alecrim para trazer conteúdos, alegria. alegria e concentração. Ele também dá concentração. Então, sempre germinando a vida, né? Sempre trazendo essa junção, né? De comida de verdade e apresentar um alimento que nutrisse corpo e alma, que fizesse com que você se sentisse melhor e apto para aprender, apto para amar, apto para ser feliz. E tudo isso tem nessas ervas. Então, eu criei muito meus filhos no ser, para ter um alimento melhor. E eu sempre achei que isso é que forma um indivíduo. Quando você é um ser, você está pronto para ter e está pronto para ir para a vida. Mas você tem que ser antes, Mas não foi fácil, né? né, Lana? Ir na contramão, Foi. criando dois filhos Não, ali sozinha, não, com isso que você não foi. acreditava. Por isso que eu te admirei muito e eu sonhei. Aí eu falei assim, uau, se ela consegue, né, criar os filhos dentro dessa honestidade dela, sabe? Essa relação honesta, desse diálogo, dessa transparência, eu desejei também. Eu falei, as minhas filhas eu também vou querer essa relação com elas. Não é fácil, mas quando a gente tem transparência e muito diálogo, né? Olha, o mundo inteiro faz desse jeito, mas aqui em casa a mamãe faz desse jeito, por isso, porque eles questionam, né? E aí hoje eu vejo os seus filhos assim, nossa, esses homens assim, sabe, homem, que coisa admirável. Mas eu olho para minha casa e vejo minhas meninas, que hoje são mulheres também, né? E eu Uau. também fico feliz pelo resultado. Mas esse é um caminho que a gente fez primeiro com a gente, o ser. Exato. Para ser uma mãe melhor, eu preciso ser um ser humano melhor. E é uma preocupação que as pessoas têm de falar: ah, eu quero ser a mãe perfeita, a mãe boa, eu quero ser a melhor mãe para o meu filho. Para ser a melhor mãe para o seu filho, precisa ser a melhor pessoa primeiro para você, né? E você me inspirou É. muito nesse caminho, porque eu vi que era possível. Você era uma pessoa real, e que eu estava vendo aquilo. E falei, nossa, eu também quero fazer isso em casa. E aí eu fui seguindo também esse caminho. E aí eu precisava te falar, porque você não sabia disso, né? Não sabia. Eu tô surpresa, né? Porque a gente vai. Como é que eu posso usar, né? E fazer com duas crianças aquilo que eu acredito e que está tão fora de livro. Eu vou dizer, não foi fácil para os meninos, porque eles não tinham muito eco na escola. Né? Então, Eu ficava preocupada, porque eles não eram crianças de ficar batendo, empurrando, eles não tinham isso, eles tinham outros assuntos, eles tinham outras formas de se comportar, inclusive, né? Porque era assim, era muita conversa, era muita leitura, tinha o dia da leitura, que a gente tirava uma hora e meia para ler um livro, discutir, isso eles tinham o quê? 9, 10 anos. E a gente falava de temas de virtudes, foi um trabalho e eu preguei ali, falei, eu quero esses meninos melhores para a vida, cabeça né? boa, é. Cabeça Precisa ter uma boa boa, cabeça. olhar para o que vem para eles. A gente não tem, a gente não quer, mas vem, né? Agora eu preciso dar
degrau para eles pisarem e saberem caminhar nisso, né? Eles não reclamam, viu? Pelo contrário, viu? Eles falam que eles gostam muito do jeito que eu criei quando eles olham a vida lá fora. E são homens sensíveis, são São, homens que têm esse olhar fora da caixa, né? O tem. Lucas virou um chefe de cozinha super incrível. Se Gabriel você é um conheceu alguma educador, coisa, o Gabriel é educador super sensível, acolhedor, que trabalha com projetos e que, olha, ele é muito procurado pelos adolescentes para conversar. Em sala de aula ele é um show. Ele é um show. Então, assim, e cada um dos dois tem um pedaço meu. É isso que eu fico olhando também. É muito interessante, é muito legal. coisa Acho que linda. a missão se cumpre, né? Lana, agradeci. Agora todo mundo entendeu porque ela é uma germinadora de vida, né? Germinadora de vida. E você no seu Instagram tá Lana da Terra? Depois eu vou. Lana com dois N's, Enes, ponto terra. Lana.terra. Eu vou colocar no Instagram aqui, Uhum. os contatos da Lana também. Essa live vai para o YouTube. É o episódio 16, Germinadora de Vidas. Para quem pegou só um pedaço, vai estar no YouTube, vai poder assistir, reassistir, comentar. Fica o convite também que hoje à noite a gente vai fazer um evento no Zoom chamado Cabeças Voadoras e de interação, porque a gente já está no episódio 16, várias pessoas vêm acompanhando essa websérie e agora eu queria interação, quero saber. Então, as cabeças voadoras já toparam, Lana vai estar comigo hoje à noite, né, Lana? Levou. E para quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever. Manda uma mensagem no direct falando: Tchê, eu quero participar hoje do Cabeças Voadoras, porque aí eu mando o link. Vai ser hoje às 7 da noite e vai ser interação. Apesar de estar lá Cabeças Voadoras, tá? Eu não sou só eu que vou falar, todo mundo vai falar. A gente quer ouvir vocês e é troca. E principalmente, né, quem está acompanhando, tal, tem vontade de interagir. E esse vai ser o momento. É o meu convite. Acontece sempre uma vez por mês na Lua Nova, e agora a gente já está no último dia, mas vai rolar hoje. É só mandar ali no direct quem ainda não tá, porque aí eu vou mandar o link do Zoom, tá bom? Olha, a Karina falando que essa live trouxe paz. Olha, que coisa boa. Para mim também Coisa foi boa. tão bom esse Delícia. reencontro. E Delícia. te agradecer profundamente. Primeiro por ter te conhecido lá 15 anos atrás, por você ter me inspirado. E agora saber esse movimento bonito que você está com os germinados, com essa relação com o alimento, e a sua generosidade de estar ensinando isso para as outras pessoas, né? De estar fazendo os cursos, de estar oferecendo esse alimento com esse significado para as pessoas poderem experimentar, deixar os contatos para as pessoas falarem com você, saberem Por mais. favor. Por favor. Nossa, é uma honra estar aqui. A gente já desenvolveu tantas atividades juntas, né, em prol de outras pessoas, né, já trabalhamos juntas, e a gente está sempre assim, né, sempre separando, encontrando, e é uma alegria, agradeço o convite, principalmente nesse momento, né, onde a gente tem que falar cada vez mais de nutrir de amor e de paz e ser responsável com você e com o outro. Nós estamos muito nesse momento, né? E trazer as pessoas cada vez mais para olharem para si, para o que fazem, para o que falam. E eu estou à disposição. Em breve vão sair os meus potes de saladas de congerminados orgânicos, vai sair lá no Insta, os overnights, aí a gente vai conversar de uma outra forma. Que Vamos falar de alimentos delícia, de outra forma. vou querer. Vamos, vamos conversar. Amanhã a gente vai ter um convidado, vai ser o Dionísio, e ele é um fomentador socioambiental, tá? Imperdível. Uau! E semana que vem também eu já fechei Legal. a agenda, mas olha, pessoas maravilhosas que aceitando o meu convite para poder falar um pouquinho sobre essas profissões de futuro. A gente fica por Maravilha. aqui, agradecendo a atenção plena de vocês, lembrando que vai estar tudo no YouTube e com todos os outros, né, dessa sequência, que vale a pena. Ele é nutritivo, é natural, é uma alimentação, assim, muito boa, alimentação para o espírito muito boa, tá bom? Muito saudável. Falando assim que já, olha, mandar pro Paraná os potes. Bora, Gente, vamos lá. fazer. Beijo, pessoal. Até mais. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.